Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso quarto encontro na bênção de Deus, fazendo o que Ele deseja que façamos, aceitando o convite dEle para nós. Nós começamos esse encontro na plena confiança de que o Senhor está conosco, está mais interessado nisso até do que nós, porque a iniciativa foi dele. Tudo que nós fazemos é uma resposta a ele. Pessoal, nós estamos no quarto encontro. Eu sempre faço uma rememoração dos anteriores, No primeiro encontro nós trabalhamos o conceito de igreja para entender o que está dentro dessa palavra, o que ela significa para nós, tanto na evolução histórica do hebraico como do grego, e chegamos à conclusão que ela significa um ajuntamento, um grupo de pessoas que responde a um chamado. Na segunda e terceira aula, segundo e terceiro encontro, nós conversamos sobre aquelas referências em que Jesus mencionou expressamente, ou pelo menos foi colocado na boca de Jesus, a palavra igreja. Então adotamos aquilo como ponto de partida. No primeiro texto, entendendo a igreja como sendo fundamentada na identidade de Jesus, é quando Jesus é entendido como o Cristo, que a igreja então é revelada. Então tem uma profunda identidade entre Jesus e a igreja, E na aula passada, então, falamos sobre Mateus 18, destacando aquelas características da igreja como relações entre pessoas iguais, relações que renovam, que criam o escalonamento, ou destrói todo tipo de escalonamento, porque nós somos pessoas de igual dignidade. Esses nossos encontros, esses temas, todos eles nos permitem fazer diversas deduções, E algumas delas nós fizemos aqui, outras vocês vão fazer na medida em que refletirem, Então, por exemplo, na primeira aula nós podemos deduzir diversas lições, diversas reflexões a respeito do chamado, porque a palavra chamado tem uma história também no nosso meio, A segunda lição que nós meditamos sobre Jesus e a identidade de Jesus como fundadora, como fundante da igreja, também nos permite fazer diversas deduções, Então essas aulas elas são assim provocadoras, Elas jamais podem ser aceitas como exaustivas, Elas são apenas a ponta de uma sequência de reflexões que podem ser feitas. O material que eu preparei para hoje, eu pretendo fazer uma reflexão com vocês a respeito de 3 palavras que então ilustram esse nosso relacionamento como chamados com o chamador, Então eu vou brincar um pouco com essas palavras, convocado e convocador, chamado, chamador, E como se estabelece então a relação nossa, dos discípulos, dos chamados, com Jesus, Então as palavras chamar, seguir e caminho, todas elas são amplamente conhecidas no Evangelho, Todo mundo que lê o Evangelho sabe perfeitamente do que nós estamos falando, e como essas palavras assumem significado na dinâmica interna da igreja. Agora, nós temos que traçar aqui um método para expor isso. Então, a primeira coisa, nós estamos no Evangelho. Então, nós estamos lá nos primeiros chamados, nos primeiros que seguiram. Então, antes de pensar em nós vamos pensar lá, nas sandálias do Evangelho, ou seja, em Jesus, o homem Jesus, antes de ser o Cristo, o Filho de Deus, o homem do céu, o homem Jesus, vivendo onde viveu, com as pessoas que viveu,
fazendo o seu chamado, esse chamado sendo escutado e respondido por aqueles primeiros seguidores, né? Então, depois que nós fizermos esse levantamento do como Jesus chamou, como aqueles homens e mulheres seguiram e para onde seguiram, só depois disso é que nós podemos então trazer para nós como e o que significa ouvir o chamado de Jesus, seguir Jesus e para onde seguir. Deu para entender? Então vamos traçar esse caminho, poderia ser outros, o meu é esse, né, para a gente não se perder. Então eu vou fazer o seguinte: primeiro então eu vou falar sobre chamar, seguir e caminho no Evangelho, tá? A lição ela está organizada em conjunto, ou seja, ela fala do chamar no Evangelho e do chamar já na atualidade, do seguir no Evangelho e do seguir já na atualidade, e do caminho no Evangelho e do caminho hoje, né? Mas na exposição aqui eu vou propor um outro caminho, né? No sentido de nós verificarmos a palavra chamar, seguir e caminho no Evangelho. Fazemos um alto aqui, né? um alto, né? E refletimos sobre isso no Evangelho. Depois então trazemos isso para cá, né? A razão por que nós precisamos fazer isso é o seguinte, a seguinte, né? Nós não estamos numa relação com Jesus igual, exatamente igual, literalmente igual àquela do Evangelho. Nós usamos o vocabulário, Deus me chamou, Deus não sei o que e tal. Quando nós fazemos isso, nós já partimos para um outro campo de significado, né? Porque literalmente o homem Jesus não passou na nossa rua e também não falou, Leandro, segue-me, ou então vinde, né? Nem nós nunca nos levantamos e passamos a andar atrás de um homem que nos chamou, né? Nem estamos indo de para em lugar nenhum, né? Então é por essa razão que eu propus esse significado, essa metodologia. A relação desse tema com a igreja, e você poderia se perguntar, por que nós estamos dando essa volta toda, né? Afinal de contas nós viemos aqui para falar sobre igreja, e você fica rodando e nunca fala do tema. Eu quero saber da minha comunidade, do meu pastor, etc., né? A razão é porque fundamentalmente, até onde nós caminhamos até agora, a igreja se dá nos convocados. A igreja é exatamente a reunião dos convocados. Convocados pressupõe um convocador e pressupõe uma tarefa, lembram disso? Né? Toda reunião ela tem um objetivo, ela tem que ter uma finalidade, não se reúne para nada, né? Então eu entendo que essas palavras originais do chamar, seguir e caminho são protótipo daquilo que viria a ser a igreja, né? Então nós estamos mais uma vez lá na nascente da igreja, verificando como se dá o relacionamento entre os homens e mulheres com Jesus e entre si, e como eles viveram, né? Com isso eu consigo enxergar as primeiras relações da igreja, as primeiras dinâmicas da igreja. E a partir então desse grupo de homens e mulheres, não apenas dos 12, não apenas dos 70, mas de quaisquer homens e mulheres, e crianças e velhos, etc., que seguiram Jesus, o nascedouro daquela comunidade que Jesus queria. Deu para entender? Está justificada a minha caminhada? Então vamos lá. O verbo chamar, que nós usamos desde a primeira aula, significa em grego e em hebraico isso que nós significamos em português. Não tenho o que dizer sobre esse verbo, né? Esse verbo significa invocar alguém pelo nome, né? Então quando eu digo Irene, estou chamando, não tem outro significado, né?
significa apelar a alguém pelo nome, né? É como se faz numa sala de aula, por exemplo, fulano, presente, né? Então, o chamamento pressupõe uma resposta, né? Pressupõe uma resposta, e uma resposta com significado. Então nós vamos ver no Evangelho, hoje também eu vou usar uma abordagem diferente em relação à Bíblia, porque eu não vou citar um texto só, como eu fiz nas duas aulas anteriores, né? Então também não vou assim passear muito na Bíblia para a gente avançar, né? Porque entendo que é claro o que nós estamos falando. Se você pensar em Jesus e os primeiros discípulos, você vai entender perfeitamente o que foi o chamado, né? Então quando ele fala para Pedro, segue-me, ou quando ele fala para Tiago e João, que estavam lá pescando, e ele fala, vinde após mim, venham comigo, né? Então ele pode usar a palavra venham, ele pode usar a palavra siga-me, né? Siga-me, como ele fez com, por exemplo, Mateus, né? Olha que interessante, né? Mateus, sentado na coletoria, era um funcionário público, né? Um colhedor de impostos, funcionário da Receita Federal, né? de Herodes. Jesus chega para ele e fala, ei, você, segue-me. É um negócio meio chocante, né? Estranho até, porque o Evangelho fala que ele imediatamente o seguiu. Então aqui nós temos um caso claro, né? Do chamado, seguimento e caminho, né? Porque Jesus passa por ali, né? Provavelmente uma repartição pública, né? Onde tinha diversos publicanos. Jesus olha, né? Podemos imaginar ele ali com a sua bolsinha para pagar imposto ou para ver o movimento, né? E ele vê ali diversos publicanos, ele olha para aquele homem e fala, você, Mateus, segue-me. Mateus guarda a bolsa ali e tal, fala, toma conta aqui para mim, que, né? Sai da sua repartição e vai atrás daquele homem, né? E se a gente ler ali tal o contexto, você vai ver que mais tarde Mateus reúne os seus colegas de trabalho, talvez para fazer uma festa de despedida, né? Jesus come com eles, que causa um grande escândalo, né? Porque seu mestre come com pecadores, né? E a partir dali, pelo que nos consta, ou pelo menos não consta nada ao contrário, Mateus o segue, né? Então aqui nós temos um caso claro, e tem diversos outros no Evangelho, de chamamento, seguimento, né? Não é segmento com cortar, né? Os católicos usam muito essa palavra, né? O seguimento de Jesus, mas seguimento com seguir, o seguir, né? Seguimento com, não com gemudo, de seguir, o seguir Jesus, né? E também nós percebemos diversos deslocamentos de Jesus, né? Então esse seguir a Jesus era literal, né? Jesus passou a agregar um grupo em torno de si que o acompanha. Então se você rastrear no Evangelho esse chamamento, você vai perceber que Jesus chamou discípulos, que Jesus chamou pessoas anônimas. Ele fala, segue-me. Senhor, peraí, eu estou ocupado, eu sou o filho mais velho, eu tenho que cumprir ainda as obrigações com meu pai, eu não posso me retirar agora de casa. E Jesus fala, deixe para lá essas obrigações, vem você e me segue. Outro chega para Jesus e fala assim, Senhor, eu também quero. Olha, pense bem, você já viu as minhas condições, né? Que eu sou uma pessoa que não tenho casa, eu não sou um mestre como os outros. Então essa relação de chamar e seguir está muito presente no Evangelho. Eu relacionei aqui na nossa folha também Jesus fazendo chamamentos abertos. Quando ele fala, por exemplo, se alguém quiser me seguir, né? Então ele chamou pessoas individualmente e ele chamou pessoas em aberto. Se alguém quiser me seguir. Ou ele pode falar também, venham após mim, e eu farei de vocês pescadores. Ou venham após mim todos vocês que estão cansados, né? Então mesmo quando Jesus não usa a palavra, aliás, quando Jesus não usa a palavra segue-me, ou quando ele não usa a palavra vinde, né?
nós vemos uma resposta do povo que o segue. Então, o seguir pressupõe um certo chamamento, né? Só para completar essa questão do chamamento, eu rastreei assim nas Escrituras como os cristãos entenderam a palavra chamado. Então, Mateus vai dizer, chamou um povo. Paulo vai dizer, chamados à comunhão, que nos dá a entender que o chamamento pressupõe uma relação entre os chamados, né? Chamados à paz, bem-aventurados os pacificadores, né? Chamados à paz, chamados à liberdade, né? Ora, chamados à paz significa chamados dentre os que estão no sistema de violência, né? Que a gente estava dizendo agora há pouco, né? Roma oferecia paz, né? Jesus fala, eu os chamo à paz. Ou seja, ele passa a ser uma alternativa, né? Porque o César até então era o homem da paz. Mas o Evangelho se contrapõe a ele, dizendo que nós fomos chamados à paz. Também fala chamados à liberdade, chamados à esperança. Há uma esperança divergente daquela oferecida pela sociedade, né? Chamado para o reino. Ora, o reino já tem dono. Jesus nos chama para o seu reino. Paulo vai dizer, aquele que chama vocês é fiel para mantê-los chamados, ou para cumprir o chamamento. Paulo em Timóteo vai dizer uma coisa interessante, ele fala assim, Jesus nos chamou com um santo chamamento. Ou na sua Bíblia está assim, nos chamou para uma santa vocação, ou com santa convocação. Eu não aguentei a curiosidade e fui pesquisar no grego, né? Porque o negócio chamar com chamamento é muita ênfase, né? É muito pleonasmo, né? Chamar com chamamento, mas é isso mesmo, né? Chamar com chamamento. Chamados para receber uma herança, chamados à santidade, chamados das trevas para a luz, chama o mundo dos homens de trevas, né? E chama o Evangelho de luz. Bom, tudo isso para dizer que o Evangelho pressupõe um chamamento, né? Pressupõe uma convocação, e que as pessoas respondem ou não respondem. Tudo bem até aí? Isso é claro, né? Todo mundo que lê o Evangelho, etc, etc, sabe disso, né? O nosso desafio será transpor isso para a nossa realidade, né? A segunda palavra é uma palavra do seguir, e ela também está muito presente no Evangelho. Eu coloquei lá que a palavra do original seguir significa a caminho, no grego, mais claro impossível, né? Seguir. A palavra seguir é óbvia, né? Seguir significa acompanhar alguém que te dirige, né? Se vocês estão andando juntos, tipo, para onde nós vamos, o que nós fazemos e tal, isso não é exatamente seguir. Seguir vai indo na frente que eu te sigo, né? Você sabe o caminho, né? Então você vai e eu te sigo, né? A palavra segundo, olha que engraçado, né? Para quem gosta de palavras, né? A palavra segundo é a mesma palavra do seguir, ou seja, você vai na frente, você vai primeiro e eu vou em segundo. Então eu sigo, né? No mundo real, isso é perfeitamente observável, né? Então você pode perceber um rabino andando e seus discípulos indo atrás, acompanhando, né? Para onde vamos, Senhor? Né? Vamos para Nazaré, vamos para Cafarnaum, vamos para Jerusalém. Um deslocamento no qual, né, Jesus dirige, Jesus toma a frente. Isso é exatamente seguir. Então o Evangelho vai dizer diversas vezes que pessoas, homens e mulheres, seguiram a Jesus.
Uns seguem mais de perto, o outro seguem como curiosos, né? Os evangelhos falam de multidões que o seguiram, né? Eu nunca tinha parado muito para pensar por que esse grupo de anônimos seguia Jesus. Quem os chamou? Né? Não consta que Jesus mandou fazer uma panfletagem, né, nas vilas e dizendo, olha, grande ajuntamento e tal, no deserto tal, né, perto do oásis tal, não sei o quê. Mas de alguma forma, mesmo que não tenha havido o primeiro passo, né, houve o segundo, o seguimento, e grande multidão. Né? A gente poderia se perguntar por que homens, mulheres, crianças e velhos de uma sociedade predominantemente agrária, que pressupõe pessoas fixas, estáveis, né? Porque a agricultura, né, irmão agrônomo? A agricultura, ela fixa o homem, ela estabiliza o homem ali. Ele tem, né, que cuidar, ele tem que administrar, ele tem que estar constantemente observando, porque essas pessoas o seguem, não apenas no sábado na sinagoga, mas saem com ele pelos campos, ao ponto de ficar com ele 2, 3 dias, como está relatado naquele episódio da multiplicação dos pães. Esse homem exerce sobre essas pessoas uma atração. Ele corresponde a uma necessidade delas, a uma expectativa delas, ao ponto de deslocá-las. E deslocá-las de modo muito significativo, porque compromete a sobrevivência delas. Então elas abandonam seus campos, elas abandonam suas cidades, elas abandonam seus trabalhos, né, diários, né, a pobraiada, né, e vão até esse homem até o ponto de ficarem sem meios de sobrevivência. E Jesus diz, olha, não tenho como atender esse povo, né? Se eu soltá-los, eles vão invadir as cidades. Então era uma situação extremamente perigosa. Mas esse povo o seguia, mesmo que Jesus não houvesse chamado. Não consta que ele chamou essas multidões. Mas, de alguma forma, sua pessoa, essa é uma tríade, né? Uma tríade a ser memorizada a respeito de Jesus, né? Sua pessoa, suas palavras e suas obras, né, que são o Evangelho, né, exerceu sobre essas pessoas um chamamento, ou a gente poderia dizer uma convocação, ou a gente poderia dizer uma atração, e elas então vieram após Jesus. A última palavra dessa trinca, né, que eu estou seguindo é a palavra caminho. A palavra caminho, ela está tão consagrada no seu uso figurado que fica até difícil falar do caminho como literal. Todo mundo sabe o que é um caminho. Um caminho é uma ligação, né, entre origem e destino. Né? Não existe um caminho, bom, não vou dizer que não existe, né? Pode ser que... Mas assim, ninguém pensa em tomar um caminho para ir a lugar nenhum. Né? A gente pensa em sair de um lugar e se deslocar até um objetivo. Isso é um caminho, uma estrada, uma trilha, uma rodovia, sei lá. Né? Tudo isso pode ser chamado caminho. No sentido literal, nós entendemos perfeitamente. E na relação de Jesus com os discípulos, nós podemos pensar aqui ainda nesse nível literal. Ou seja, Jesus era um andante. Jesus era um mestre andarilho. Jesus era um caminhante. Poucas passagens no Evangelho falam de casa de Jesus. Né? Nós vemos Jesus sempre andando. Né? Ele se desloca por toda Nazaré, por toda Galileia, ele se desloca por Samaria, ele passa pela Transjordânia, ele passa por Betânia, ele chega a Jerusalém, ele transita constantemente, né? E ele também fala que ele não tem onde parar.
Será que Jesus chamou esses homens e mulheres apenas para... Está vendo? Olha como é difícil, né? É difícil usar a palavra no literal. Apenas pé na estrada. Pé na estrada. É claro que tem o pé na estrada, né? Então ele vai chamá-los para seguir. O seguir pressupõe um caminho. E de fato essas pessoas andaram com ele. Venham comigo. E eles foram. E por todos os lugares em que os evangelhos mencionam que Jesus foi, né, a gente percebe que ele está acompanhado dos seus auxiliares. Então tem o pé na estrada. Só que esse pé na estrada não é apenas andar com, né? Ele aponta para um aprendizado, né? Então eles viram Jesus falar, eles viram Jesus sentir, eles viram como Jesus tratava, eles viram o que Jesus falava, eles dialogavam com Jesus no caminho. Então esse caminho, ainda nesse primeiro nível literal, né, ele já nos leva para uma compreensão do caminho como sendo, na metodologia de Jesus, um aprendizado, uma convivência, né? Andar com, né, implica em, né, aprender, né? Mesmo que não seja um aprendizado formal e didático, né? Conviver com, né, andar com, cria uma relação de aprendizado, de assimilação, de absorção, né? Então, em rápidas palavras, né, nós estamos aqui falando sobre uma relação de Jesus com pessoas, né, que pressupõe um chamamento, um seguimento e um deslocamento, que é o caminho, que implica em uma certa convivência, um aprendizado por convivência. Tudo bem até aqui? Então eu estou falando de relações do Evangelho, né? Não pensem apenas nos 12, né? Pensem numa comunidade que vai se formando. Lucas fala de 70, né? Muitos deles andavam com suas mulheres. Lucas fala de diversas mulheres que andavam com Jesus, o que é um escândalo, né? Lucas fala de mulheres que sustentaram Jesus, que é, né, abominável, né? Mulheres sustentarem homens, né? Jesus era um sujeito impressionante, né? Que primeiro, homens não falam com mulheres, né? Homens santos muito menos, né? Jesus fala com todo tipo de mulher. Jesus permite que as mulheres o contaminem, porque mulher, né, é suja de sangue, o contaminou, e ele não se incomoda, né? Ele não manda ela purificá-la, não a repreende, não a manda ir se lavar, etc. Nada, né? Jesus conversa com a mulher samaritana. Então nós podemos pensar que nesse grupo de Jesus que ele está formando, né, ele está estabelecendo com eles o protótipo da igreja. É aqui que eu quero chegar, né? Esse é o caminho, né? O protótipo da igreja. Aliás, por falar em caminho, né, esqueci de mencionar um termo fundamental para a nossa reflexão, que é Jesus apontar para si no final da sua vida e dizer: eu sou o caminho, né? Então, se os discípulos estivessem perguntando: Senhor, para onde você está nos levando, né? A gente tem andado contigo esse tempo todo, nós vendemos nossos barcos, nós abandonamos nossos campos, e nós estamos andando contigo, mas para onde você vai, né? E Jesus fala: eu sou o caminho. Está falando isso para pessoas que vêm andando com ele há um certo tempo. E ele fala: eu sou o caminho, né? Eu acho que a gente deveria se perguntar em que sentido uma pessoa pode se tornar caminho. Acho que nós não estamos acostumados com essa construção, né? Acho que só Jesus pôde falar assim, né? Desconheço se algum outro mestre, qualquer pessoa tenha apontado para si, né?
Imagina que coisa absurda eu querer agora ir para um bairro que eu não conheço de Curitiba. Vamos imaginar que nós não temos GPS, né? Porque agora tudo se resolve com GPS, né? Mas eu paro num posto de gasolina, como a gente fazia 5 anos atrás, por aí, né? Ou mais um pouco, e eu digo, amigo, como eu faço para ir bairro tal? E ele fala, eu sou o caminho. Vou para outro posto, né? O cara deve estar bêbado, né? Ele poderia dizer, me segue, eu te levo lá. Ok, isso já aconteceu comigo, né? Já aconteceu com vocês também. Você está indo para outro lugar? Também estou indo. Me segue que eu te levo. Você pensa, pô, sigo, não sigo? Não, vou, né? Agora, imagina alguém falar assim, não, você está procurando? Eu? Quer dizer, é uma pergunta sem sentido. Ninguém pode fazer uma frase dessa, né? Eu sou. Né? Eu sou o caminho. Né? Então, vocês percebem que no Evangelho, a palavra caminho já escapou. Né? Ela já escapou completamente. Né? É claro que nós usamos a palavra caminho muito no sentido figurado, né? O caminho da minha vida, a minha carreira, né? A gente usa, né, a palavra caminho assim como, né, a minha vida está seguindo um caminho, né? A gente pensa em história como um caminho, né? A gente pensa na vida como um caminho, né, em que eu estou indo em direção a algo, né? Então isso está muito embutido na nossa mente, a noção de espaço e tempo, né, como caminho, né? Então a palavra caminho é extremamente figurada. Perguntas, comentários, reclamações, curiosidades? Eu só queria avisar quem for participar para falar bem alto, por causa da filmagem. E eu repito e também. Você repetir a pergunta. Eu queria, já que a gente pode usar o verbo chamar no sentido intransitivo, que não precisa de complemento, quando é literal, concorda? Tipo, você me chamou. Okay. Chamou no sentido literal. Sim. Esse sentido de chamar a alguma coisa, aí já seria transitivo e indireto, porque precisa dessa preposição. Então, quando você disse, ele nos chamou, Jesus nos chamou à paz, né? Não sei se eu estou fora do enfoque, mas só uma curiosidade, sendo que já havia a Pax Romana, esse chamar a paz soa tão estranho, né? Você falando agora soa muito estranho, porque se já existia essa paz romana, contanto que você obedecesse, o que significaria Jesus, dentro desse cenário, dizer que eu vos chamo a paz? Na verdade, quando falou eles chamam a paz, são os discípulos entendendo a que se destina o chamado de Jesus, né? Ele nos chamou à paz. Ali a gente já pode pensar a paz como um testemunho da igreja sobre Jesus, né? Agora, você falou, vou voltar nisso, você falou sobre o chamado como um verbo intransitivo, né? Mas mesmo assim, mesmo que fulano me chamou, pressupõe uma causa, pressupõe um objetivo, né? Imagina que alguém fale, Eliseu, eu olho, eu procuro uma razão, eu procuro quem, para o que invocou a minha atenção, né? Então o chamamento pressupõe isso, né? Essa acepção da palavra é muito importante para a igreja. Então aqui fazendo um pequeno balanço, uma pequena dedução, né? A igreja se constitui sobre e sob um chamamento. Um chamamento. Se é um chamamento, tem um chamador. Esse chamador se revela autorizado a chamar, né? Esse é o capítulo 16. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Esse Cristo tem autoridade para chamar, para dirigir, para dar paz, né? Para realizar, e outra coisa importante, né? Que é a questão da paz, para ser uma alternativa. Porque de fato, se a gente reenquadra, se a gente recoloca
o Evangelho no seu berço natal, né? No seu berço original, tudo que Jesus oferece já existia. César não era um brutamontes violento que chegou cortando a cabeça de todo mundo. Pelo contrário, ele chegou dizendo: olha, nós precisamos do seu território para estabelecer rotas, para conectar o mundo, e nós oferecemos em troca a paz e a segurança. Nós vamos colocar aqui nossas tropas e todos os seus problemas com piratas, criminosos, disputas, guerras de poder e tal, estão resolvidas. Então isso era tão genial, isso era tão grande para o mundo da época, que muitos países pediram para Roma vir. César não teve que ir lá, eles pediram, inclusive os judeus. Roma não massacrou os judeus para entrar lá. Eles foram solicitados a vir, né? E uma grande parte aceitou, né? Quando Jesus fala então de paz, liberdade, reino, cidadania e tal, ele está propondo algo alternativo a César. Porque outros chamamentos já existiam, né? Nós estamos rodando em torno desses conceitos desde o começo, né? Eu edificarei a minha igreja. Porque outros já existiam, outras assembleias, outros chamamentos, outros segmentos, né? Mesmo que César não estivesse dizendo: judeus, venham comigo, sua nação estava seguindo César, estava seguindo o império, exceto a gentalha, né, para usar uma expressão jocosa, né, que ouviu o chamamento de Jesus e abandonou suas terras tributadas, né, para se deixar guiar por uma voz alternativa, por uma voz que chama. Esses homens e mulheres tiveram que deixar seus afazeres para ouvir outra voz. E aqui é inevitável pensar na voz do pastor, né? Eu chamo minhas ovelhas, eu as reúno, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, não seguirão outro, né? Então aqui, mudando a figura da assembleia para rebanho, né? Há muitos pastores, né? Eu chamo as minhas, né? E eu as convoco, e eu as guardo, e eu as mantenho. Mais alguma outra questão assim sobre chamado, seguir e caminho? Vamos então para a tradução disso, né? A primeira coisa que eu queria falar com vocês então é sobre o chamar, né? E talvez para a gente pensar nessa palavra seria importante, talvez ajude a gente pensar em vocação, porque vocação é uma palavra muito comum, né? Ah, qual que é a tua vocação? Né? A do Leandro a gente não sabe, porque tem muitas. Ele é advogado, teólogo, agrônomo, né? E mais alguma coisa. Mas assim, a gente não usa a palavra vocação no sentido mais normal possível, né? Ah, né, teu filho, qual que é a vocação? Esse menino tem vocação para médico, né? Tal, não sei o quê. Tem vocação para veterinário, porque gosta do gatinho da casa, do cachorrinho da rua, né? E tal. Então a gente usa a palavra vocação. E a palavra vocação é igual a chamamento. Então pensem um pouco nisso, né? A que somos chamados? Porque não tem uma pessoa física que chega para mim e fala: Eliseu, vem, né? No entanto, nós nos sentimos todos provocados, evocados, invocados, né? Tá vendo? Tudo chamado. Há algo na vida. Nós sentimos isso. Nós cristãos podemos falar na maior cara de pau, brincadeira, né? Mas assim, nós falamos isso na maior tranquilidade e faz todo sentido para nós. Eu só estou, digamos, chamando atenção para isso. Faz todo sentido. Deus me chamou. Deus me chamou. Deus me chamou para ser pastor. Deus me chamou para ser missionário, não sei aonde e tal. Você pensa, cara, né? Esse é um dialeto, digamos, nosso.
ininteligível para as pessoas de fora, né? Mas, de qualquer maneira, no sentido, digamos, popular, secular, todos nós nos sentimos chamados a algo. Todos nós nos sentimos chamados a algo. Me lembrei da tua experiência, né, de missões, né, de enfermagem e tal, né? Nos chamamos chamados a algo. O que nos chama? Né? Porque somos o que somos, vivemos como vivemos, fazemos o que fazemos, né? Então eu estou colocando a palavra no seu sentido mais, digamos, largo e amplo, né? Para a gente pensar sobre o chamamento de Jesus, né? Se esses chamados da nossa vida, né? Tipo, eu adoro fazer o que eu faço, é meu chamado, minha vocação, né? Se esses chamamentos da nossa vida, se isso que nos faz viver como vivemos, ser o que somos, andar como andamos, se eles esgotam, se eles exaurem o nosso prazer na vida, a nossa missão na vida, né? E onde o chamamento de Jesus se encaixa naquilo em que nós fazemos ou no modo como vivemos. Em que sentido, e aqui não tem como falar em termos concretos, né? Temos que usar o figurado. Em que sentido nós nos sentimos convocados por Jesus na vida para fazer ou fazendo o que fazemos? Individualmente, como família, como, sei lá, como igreja, como sociedade, né? Aquilo que você estava falando ali sobre anarquia, né? O nosso sentido na vida, a nossa caminhada na vida, né? E esse chamamento como sendo então o nosso chamamento principal, né? Os discípulos e os apóstolos vão poder dizer na maior clareza, né? Nas epístolas e tal, tudo que vocês fizerem, façam como para o Senhor. Tudo que vocês fizerem, façam para o Senhor, dando graças a Deus, né? Esse é um chamamento alternativo. Ou seja, mesmo tendo um prazer imenso em fazer minha profissão, em viver como vivo, né? Estas coisas se subordinam ao chamamento de Cristo, de modo que eu vou viver minha vida como um convocado, fazendo qualquer coisa, mas subordinando todos os meus chamamentos, tudo o que me atrai à missão e ao chamamento de Jesus Cristo. Isso está no cerne, no núcleo do que é ser igreja. Não importa se cantamos, se oramos, se pregamos, se evangelizamos, né? Mas o chamamento pessoal, porque é pessoal, né? É pessoal. Os discípulos entenderam isso claramente, né? O chamado do homem não serve para a mulher, o da mulher não serve para o homem. Como sabes, ó marido, né? Que será da tua mulher? Como sabes, ó mulher, que será do teu marido? Né? Então é um chamamento pessoal, mas que também cria entre nós essa missão, essa relação, né? E faz do nosso caminho, do que nós seguimos, né? Já para escorregando para os próximos termos, um chamamento. Cristo passa a ser para nós alguém que atrai nossa vida, alguém que chama a nossa vida. O chamado principal da nossa vida passa a ser Jesus Cristo, né? Em tudo que fazemos, o chamamento. Então veja, o chamamento não é mais literal. Não pense que Jesus vai passar no seu quarto à meia-noite, vestido de branco, flutuando, né? Com aqueles olhos azuis, loiro, para dizer: Gilson, né? Venha comigo. E ele vai, né,
chorar e tal. Eu não estou dizendo que Deus não faça, não estou negando. Mas 99,9% das vezes, o Evangelho vai ser apresentado para nós, né, como um chamamento. Eu não sei como ele vai fazer isso, né, mas ele vai se tornar para nós o chamamento que dá sentido, ordem e sentido, né, sentido, harmonia, né, a tudo que fazemos. Isso é o chamamento, né? É assim que nós nos identificamos como seguidores, né? E igreja, os chamados, os que veem em Jesus, né? Pelo Espírito ouvem Jesus, chamados, né? E ao ouvir a voz dele, olha, veja como eu sou obrigado a usar a linguagem figurada, né? Ao ouvir a voz dele, não ouvirão nenhuma outra voz como a dele, né? Porque todas as outras vozes estarão subordinadas a ele. É claro que a voz de Jesus pode estar misturada com diversas vozes da nossa vida. Mas se a gente botar o pezinho na estrada, né, a voz dele vai se tornando cada vez mais audível, cada vez mais forte, até incorporar todas as outras, até separar todas as outras. Perguntas, comentários, reclamações, curiosidades? Diga aí, Leandro. Essa história da vocação aí essa vocatio, né? Isso. Para mim, ela sempre vincula o chamado para um objetivo, né? Sim. Porque quando você chama, você não simplesmente quer falar o nome da pessoa, né? O exemplo maior é aquele, na Bíblia, aquele de Samuel. Isso. Tem como esquecer disso, sim, né? E é engraçado, você comentou agora uma expressão bem interessante, né? A gente mistura a voz de Deus naquelas vozes que a gente conhece. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a voz dele começa a ser diferente de todas as outras que a gente... O som fica mais próximo e os outros ficam mais longe, o ruído vai ficar se afastando. É interessante essa percepção. E quando você vai ligando os pontinhos, né, você se afasta, escuta o chamado vai para algum lugar, esse lugar depois Jesus fala que é ele mesmo, né? Eu sou o cara. Exatamente. Então, essa vocação com direção, né? Uma vocação com direcionamento para ele próprio, né? Sempre me chama atenção. Isso nos dá direção. Isso faz a igreja lembrar quem ela é, a quem ela segue, para onde ela vai, né, o objetivo, né? Então, percebe como a gente pode tirar várias deduções a partir daí, né? Ok? Mais alguma coisa? Eliseu, eu fico, não sei se está fora do contexto, mas eu tenho uma preocupação com essa angústia cristã atual de fazer ela própria um chamado, como se quisesse obrigar o mundo a vir, sabe? Então eu acho uma coisa tão fora de foco que talvez a igreja precisasse saber a diferença que o Jesus que chama e a igreja que obriga, ou né? Ou sabe? Sabe? Enfiar o evangelho goela abaixo como se fosse eles o dono do chamamento, a igreja fosse dona do chamamento e não Jesus, o chamamento e o caminho. É uma confusão e eu diria até uma traição, de certa forma, a Jesus, né? Porque nossa missão, a gente vai precisar falar isso mais para frente, né? Quando a gente fala de objetivo, de seguir, né? Nós temos aí uma função, né? Que é amplamente descrita nas Escrituras como testemunho, né? O testemunho do Cristo, o testemunho, né? Então, grande parte da nossa missão, ou digamos assim, a palavra mais usada, né, para a missão da igreja é o testemunho de Cristo. E aí nós vamos para a segunda palavra, que é o seguir, né? Seguir imitando, né? Então veja, nós não estamos com um Cristo físico
ao qual seguimos como segundo. Né? Nós não o vemos. Jesus disse para Tomé, né? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Né? Pedro fala também, vocês amam sem tê-lo visto. Né? A fé de vocês vai ser reafirmada, porque vocês não o viram, mas vocês o amam. Vocês o seguem. E Pedro tinha tido a experiência. Está falando com cristãos de segunda geração, né? Que somos todos nós. Ninguém viu o Cristo. Ninguém o viu. Né? Mas, de certa forma, o chamamento do Evangelho, o Cristo testemunhado a nós por esses primeiros discípulos, exerce sobre a nossa vida uma atração. Né? Paulo vai dizer claramente, como crerão se não ouvirem? Né? Como crerão se não ouvirem a pregação? De certa forma, o chamado de Jesus Cristo foi apresentado para nós. E nós decidimos no nosso coração que esse chamamento era digno de ser ouvido. De alguma forma, esse chamamento de Jesus tocou o nosso coração. Né? Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem, era isso que eu queria, era isso que eu precisava ouvir. Né? Quando eu ouvi o Evangelho, eu me entreguei completamente. Eu fiquei encantado, eu fiquei apaixonado, né, por Jesus do Evangelho. Depois pode se decepcionar com o fã-clube, né, como está muito dito hoje. Né? Mas o seguir Jesus, só um minutinho, o seguir Jesus no sentido de ter a pessoa, obra e palavras de Jesus como seu modelo. Jesus é para nós agora o modelo, aquele que exerce sobre nós a principal atração e chamamento. Né? E uma outra palavra que eu quero colocar ainda antes de abrir a palavra, é uma palavra que vai aparecer não em Jesus exatamente, mas nos apóstolos, que é a imitação. E aqui eu queria fazer uma pequena exposição sobre isso. Todos nós imitamos. Todos nós imitamos. Isso começa na infância, né? Como a gente fala, desde que eu me dei por gente, né? Todos nós imitamos. Nenhum de nós é 100% original. Nenhum de nós é 100% ilha, né? Se for, está se desconectando da sanidade, está beirando a uma certa loucura, né? Essa absoluta base em si mesmo e tal, chegaria a uma egolatria doentia. Né? Então, todos nós imitamos, todos nós tendemos a imitar o que amamos, o que admiramos. Né? Então, não tem escapatória. O nosso modelo de ser, o que nos faz ser como somos, está calcado em alguns modelos, ou do pai, ou da mãe, ou tio, avô e tal. Alguma pessoa que exerceu sobre nós uma impressão tal que a gente quis imitar. Né? Nós temos nossos modelos, né? E o Evangelho, então, com essa questão do chamamento, estabelece Jesus como o modelo a ser imitado. Ele é o modelo padrão da igreja. É nele que nós devemos nos espelhar. A palavra espelhar é boa, né? A mimética, a imitação de Jesus. Se não nos guiamos pelo modelo de Jesus, necessariamente estaremos seguindo outros modelos. Como nós não vimos Jesus, nós não andamos com ele fisicamente no tempo da Palestina, nós seguimos o modelo que nos foi dado pelos primeiros seguidores. Eles são apresentados para nós como fundamento da igreja. Nós conhecemos Jesus, olha a responsabilidade.
nós não saberíamos nada sobre Jesus se eles não tivessem nos dado o testemunho de Jesus. Então essa é a nossa base. E nós somos chamados todos a uma imitação. É isso que Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então nós temos um Cristo que viveu nas nossas sandálias, que viveu a vida humana tal como nós, que nos mostrou o modelo, né? Depois nós temos seus primeiros alunos, que pelo Espírito nos deram esse testemunho por escrito, fundaram as bases das primeiras comunidades. E nós então nos espelhamos naqueles que mais se parecem com Jesus Cristo. Se não se parece com Jesus Cristo, se não reproduz os modelos, os valores, as prioridades, as relações de Jesus Cristo, não ouviu o chamado de Jesus. É confuso, está ouvindo diversas vozes e tem diversos modelos. O modelo de Jesus é apresentado para nós como a pedra angular sobre a qual nós estamos sendo edificados. A palavra angular está na cara, significa a palavra, né, a pedra que vai dar o ângulo de toda a construção, né? Outras pessoas dizem, não sei se alguém já estudou essa questão da pedra angular, a Ivy, né, que é curiosa, não sei. Mas existia nas construções antigas aquelas portas arredondadas em cima, né? E a maneira de construí-las, sem engenharia, sem máquina e tal, era colocar aquelas pedras assim, né? E uma pedra cunha no meio que sustentava aquela amarração. Então existe uma certa dúvida se a palavra original significa essa pedra fundamento ou essa pedra que calça toda a estrutura. Pode ser as duas coisas, no sentido de que Jesus é o modelo sobre o qual nós somos alicerçados, e essa é uma figura muito rica para a igreja, muito rica de sentido, e também pode ser no sentido de nós caminhamos para Ele dará a concretude final a isso que nós estamos realizando, a isso que nós estamos em caminho, em processo de, né? Então essa seria, digamos, a ideia do seguir. Desculpa, irmã, ter te cortado. Não, é o seguinte, eu ouvi a voz de Deus. Sim. Tem 20 anos, eu vou fazer 23 anos que moro aqui, já tem uns tempos que eu estava dormindo. Eu sempre deixo a Bíblia, a caneta lá. Apóstolos. Aí eu dormindo, ouvi uma voz que era um estrondo, uma totalmente diferente. A palavra foi essa. Sim. Eu sou o teu Deus, que mudei a tua sorte. Amém. Aí eu acordei e a voz era tão forte, tão estrondo, que o quarto ficou impregnado. Aí eu anotei lá na Bíblia. Aí eu vou anotar que de manhã eu posso acordar e esquecer, que eu sempre posso pensar o que foi que eu sonhei, o que aconteceu. Aí eu fiquei meditando, eu achei aquela, que foi uma voz, não foi qualquer voz. Sim. Outra vez eu vi assim, tem tempos também. Eu sou o Senhor eu achei isso poeticamente. Aquela mesma voz. Eu sou o Senhor da própria existência. Amém. Eu achei assim Senhor maravilhoso, da vida. tá entendendo? Amém. É bem diferente. Não foi invenção da minha cabeça, não foi nada disso. Não, essa Porque experiência você sabe conhecida. que você pode. Claro. Deus se deixa experimentar. Claro. Foi bom a senhora ter falado isso pelo seguinte: Deus é de infinitas possibilidades, né? Eu considero essas visitações de Deus como uma obra da graça, como um carinho de Deus, né? Agora, na maioria dos casos, né, eu sempre faço essa pergunta nas minhas aulas, né, porque a gente fala, eu ouvi Deus falou comigo e tal, não sei o quê. Eu falo, alguém já ouviu a voz audível de Deus como eu estou te falando agora? Raramente eu encontro alguém com essa experiência, é uma experiência rara, né? A experiência de auscultar
uma voz audível. Agora, eventualmente a gente encontra, né? Eu já tive experiências assim com Deus, diferente, em que eu tenho certeza que foi Deus que falou, porque como a irmã diz, não foi minha mente que criou, né? Eu não poderia ter criado aquilo, e aquela palavra se confirma, né? Mas são experiências, digamos, da visitação, né? Agora, o anúncio do Evangelho chama, né? O anúncio do Evangelho chama, né? Sobre o seguir, deu para entender essa questão do modelo da imitação? Então, assim, antes de pensar em Jesus como Deus, antes de pensar no Cristo que morreu e ressuscitou, antes de pensar na descida do Espírito Santo, nós estamos nas sandálias daqueles homens e mulheres. O seguir Jesus era aprender com Ele.